Olá, gente. Bom dia para vocês todos, né? Tô aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial, aqui na Paulista. Então, eu tô no estúdio. Queria dizer para vocês que eu vou atender daqui a pouquinho, no segundo bloco, pelos telefones aqui do estúdio, para quem quiser anotar aí. Vocês podem estar fazendo uma perguntinha, nome completo, data de nascimento. Eu estou aqui com o Jogo de Búzios. A gente, quando pergunta o oráculo pode estar respondendo a você. O telefone aqui do estúdio é 0 operadora 11 3171 0221 ou 0 operadora 11 3262 4490. E também estou no Facebook da Vibe Mundial, né? Queria que vocês compartilhassem, dessem seus likes, que é importante isso pra gente, né? Essa interação. A gente não faz sozinho. Religar, a gente sempre tem que estar no coletivo, né? A gente não caminha só nessa vida. Então precisamos aí que vocês nos dê aí esse apoio para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Tem muita gente que precisa, né? Às vezes as pessoas, elas necessitam muito de uma palavra. A palavra tem muita força, a palavra ajuda, principalmente quando você fala coisas positivas ou mesmo sobre a espiritualidade. Porque a espiritualidade hoje é um caminho que a gente muitas vezes tem que buscar. A gente não pode esquecer de sermos seres espirituais, né? Por isso que a gente está aqui, a Vibe Mundial abre a porta para que a gente possa, abre essa porta tão maravilhosa para que a gente possa estar falando com você diretamente, tá te trazendo uma palavra de carinho, de conforto, tá te abraçando, né? Porque muitas vezes a gente precisa disso. Parar para pensar é uma das dádivas divinas, porque a gente consegue enxergar muita coisa quando a gente para um pouquinho para pensar. A gente enxerga diferente, porque a gente enxerga com um olhar espiritual. Nem sempre a gente percebe tudo, mas a gente, quando analisa um pouquinho, com um olhar diferente a nossa vida, o nosso caminho, o nosso destino, a gente passa a perceber algumas coisas que até então a gente não percebe se a gente não parar para pensar um pouco, né? E é isso hoje que a gente vai falar. Eu quero aqui fazer uma passagem bíblica para a gente poder começar o nosso programa com o pé direito. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, versículo 23. Bom, as pessoas perguntam muito assim, principalmente quando vão num oráculo com a mesa de jogo, as pessoas chegam dilaceradas, né? As pessoas chegam muitas vezes frustradas, as pessoas já vão dizendo, eu não aguento mais viver, a minha vida passa ano, entra ano, a minha vida não muda. E as pessoas têm isso, né? Muito evidente. Algumas pessoas, elas conseguem, parece que absolver a problemática do dia a dia, as frustrações. Aí eu pergunto para você, as pessoas perguntam assim, a dor na alma, como é que funciona isso? A alma dói de verdade? Em que momento a nossa alma dói? Em que momento a gente fica fragilizado, né? Aquela coisa que a gente sente que parece que a gente está invisível, parece que a gente está mutilado, a gente não consegue ser a gente mesmo, a gente não consegue entender a vida pelo lado certo da vida, porque a vida tem um lado. Então, as pessoas, elas começam a sentir a dor na alma, sabe como? Quais são os sintomas? Quando a pessoa está com a alma ferida, a alma machucada, que tipo de sintoma você sente? A gente sente uma tristeza muito grande, a gente fica frustrado, a gente começa a ter medo, a gente começa a ter muita ansiedade. Então isso reflete numa grande depressão. A dor na alma pode lhe trazer uma grande depressão, aquela tristeza que você não sabe lidar com ela, você não sabe se resolver, você fica mal resolvido com as coisas, por medo, por uma situação às vezes de ansiedade ou por certas situações de fragilidade, né? A gente não tem força, a gente fica, muitas vezes, a gente se sente impotente diante da vida. A vida faz essas coisas com a gente. Gente, o maior problema que nós temos hoje com as pessoas, principalmente com o dia a dia, com a vida, são as pessoas que elas estão ficando doentes da alma, mas numa situação de impotência, sem saber o que vai acontecer amanhã,
sem saber se vai continuar no emprego, se vai trabalhar, se não vai, sabe? A gente começa a ficar frustrado, muita gente fica frustrada. Então a gente precisa tratar essa dor que dói tanto, que machuca a gente, que dilacera a nossa alma, que é o nosso emocional, que está ligado à nossa alma. Quando muitas vezes você tem mágoa, às vezes você não percebe tanto essa mágoa, mas quando você olha para trás, aquela dorzinha está latente dentro de você, você sente aquela dor, né? Isso é uma fragilidade muito grande na alma. A gente não pode ser tocado na alma, gente. Muitas vezes nós precisamos estar preparados para a vida para não sermos tocados na alma. A gente precisa ter equilíbrio. Por isso que a fé é importante, por isso que tudo isso que a gente fala aqui é importante para vocês. Porque eu conheço e sempre lido com isso, né? A vida inteira é com a dor humana, é com as pessoas que sofrem, as pessoas pedindo socorro. E muitas delas são aquelas coisas que a pessoa sente dentro delas, assim, é uma impotência muito grande diante da vida, não tem força mais, não sabe por onde começar. Às vezes você quer ter um caminho, um destino, mas você fala assim, gente, por onde eu começo? Né? Viver não é fácil, mas viver, você precisa de ter sabedoria. Essa sabedoria, ela é espiritual. A gente não pode abrir mão de princípios espirituais. A gente não pode abrir mão daquilo que você sempre acreditou na tua vida. Porque essa felicidade é um estado de espírito. O que você busca é um estado de espírito. E se você não está preparado para ter e sentir esse estado de espírito, você vai caminhar machucado pelo resto da sua vida. A sua alma vai doer pelo resto da sua vida, porque você não está preparado para ser feliz. Você não consegue ser feliz, porque a vida, ela é feita de momentos de felicidade. Ninguém chegou aqui na Terra e é feliz o tempo todo, gente. Ninguém é próspero o tempo todo. Ninguém é tudo o tempo todo. Nós não somos pleno e temos paz o tempo todo. Nós temos nossas provas. Nós temos nossas provinhas que a gente tem que saber lidar com elas. Então, a gente só não pode ficar absorvendo como imã só a problemática da vida. Porque aí você começa a ter problema com a alma. Você começa a ficar com a alma doente. E nós temos que ter esse estado de espírito para ser feliz e buscar tratar, às vezes, algumas coisas que você não percebe que está doente, que é a alma. A gente não percebe que a gente está doente com a alma. Tem muitas pessoas tratando câncer porque estavam com a alma doente e não perceberam. Tem muitas pessoas nos hospitais com doenças psicossomáticas porque não perceberam que muitas coisas se agravaram através da dor na alma, da tristeza, da impotência, da fragilidade. Gente, a gente precisa ter um caminho na vida. A gente veio para ser feliz. A gente não está aqui com vida inútil. As nossas vidas aqui nesse plano não são vidas inúteis. A gente precisa ter um caminho para a felicidade. A gente precisa trabalhar isso, buscar o tempo todo. Por isso que a fé, ela é muito importante para você ser feliz. A fé, ela te traz convicções de felicidade. Ela te traz certezas de que você vai ter vitórias. Certezas essas que você não teria sem fé. Se você não tiver fé e acreditar em algo, você caminha. E muitas vezes com essas dores na alma, sem perceber que você pode ser curado. Sem perceber que você pode ser tratado, né? A gente precisa tratar essas dores. Porque não é justo com você querer ser feliz e não conseguir ser feliz, porque a alma está doendo. Então você fica só pegando chagas. Que são chagas espirituais que você precisa tratar. Vai chegar um momento que a vida vai te cobrar. Vai chegar um momento que a vida vai dizer, ei, o que você está esperando? O que você está querendo? Né? A vida vai te cobrar, porque chega uma conta, a gente recebe uma continha para pagar, e essa conta, muitas vezes, ela é espiritual. E você precisa estar preparado. A gente fala muito em espiritualidade, em Deus, a gente faz aqui uma passagem da Bíblia, né, para a gente poder entrar no nosso programa. A gente muitas vezes toca em assunto aqui, aborda assuntos do nosso dia a dia, mas existe uma situação que é com a nossa alma, que se a gente não souber lidar,
se você não souber lidar com essas dores, com essa enfermidade, né, que eu digo que é a anemia espiritual, é uma grande enfermidade, né, essa fragilidade, isso pode ser um grande problema na sua vida. Isso pode trazer dores físicas, doenças, né, isso pode trazer situações onde você entra numa depressão profunda. Tem pessoas que sentem muito sono, não conseguem sair da cama. Tem pessoas que não sentem ânimo para as coisas, para viver. As pessoas estão perdendo o ânimo, né? As pessoas, elas estão desanimadas, elas estão se sentindo humilhadas muitas vezes, porque elas não conseguem aquele caminho que elas buscam. Elas não conseguem lidar também com as frustrações do passado, daquilo que você tentou realizar e não conseguiu, daquilo que você tentou fazer na tua vida e não conseguiu. Gente, muitos caminhos espirituais, eles só diferem o caminho. Porque, na verdade, as leituras religiosas, o religar, ele está no sentir, naquilo que você sente dentro de você, naquilo que te toca. Você pode ser um bandista, você pode ser kardecista, do candomblé, você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser de qual for religião. Eu digo para vocês que o que vai fazer vocês... E muitas vezes a gente, né, que eu me coloco nisso também, porque eu fui tocado pela fé, tocado no coração. O que faz a diferença disso tudo é a gente ser tocado no coração. Não tem como você ter fé se você não sentir isso dentro de você. Não tem como você ser diferente se você não sentir essa diferença dentro de você. Porque tudo está dentro de nós. A nossa história, né, ela é cercada de emoção. A nossa vida... ela é cercada de emoção. E nós temos que trabalhar isso dentro da gente. Por que a gente faz ações na religião para a pessoa ficar bem? É para que ela possa encontrar um ponto de equilíbrio. É para que essa pessoa possa encontrar a tua paz interior. Porque às vezes a vida faz tanto barulho que a gente absorve o barulho. E nós ficamos emocionalmente barulhentos. Vocês já ouviram falar isso? Que as pessoas ficam barulhentas? O que é? As pessoas querem muitas vezes... às vezes a forma delas pedirem socorro, muitas vezes é com agressão, as pessoas ficam agressivas, muitas vezes as pessoas ficam chorosas, né? Você não pode conversar com a pessoa que a pessoa tem vontade de chorar, né? Uma vontade de botar aquilo para fora. Às vezes você vai conversar com a pessoa não está te ouvindo, porque ela não está preparada para te ouvir, você está contando uma historinha, a mente dela está flutuando, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com o mundo mais, elas se perderam desse mundo, né? Elas estão sobrevivendo, como eu sempre digo aqui. A pior tristeza do ser humano é quando ele começa a sobreviver nesse plano, porque nesse plano a gente veio para buscar muita coisa, e nós temos que buscar sem que a vida nos tire, sem que a vida nos tire o ânimo, sem que a vida nos tire o amor próprio, sem que a vida nos tire essa vontade de chegar onde a gente precisa chegar. Então eu digo isso para vocês porque é importante falar. Né? Muitas vezes a pessoa fala, mas pai Anderson, o senhor já falou tantas coisas espirituais, mas o senhor chegou na Vibe Mundial, eu fiquei aqui 2 anos e 6 meses e estou voltando. Nesses 2 anos e 6 meses que eu fiquei na Vibe, eu digo para vocês que foram os melhores momentos da minha vida. Por quê? Porque eu caminhei por essas estradas, né, de falar da espiritualidade, por esses caminhos, e digo para você, tantas pessoas diziam assim para mim, nossa pai, como despertou em mim alguma coisa, como eu fiquei melhor, como eu parei para pensar quando o senhor começou a falar ali, naquele microfone, o senhor me ajudou, o senhor estava me ajudando. O intuito da palavra é você ser tocado por ela, porque a palavra tem muita força, ela te levanta, e muitas vezes se você proferir as palavras negativas, ela pode estar te derrubando. Ela tem muita força. Porque é com a palavra que a gente chega ao céu. É na reza, é na oração. Muitas vezes é nas cantigas, né? Em muitas religiões, o evangelho, o candomblé, é tudo nas cantigas. Você vê que a gente canta. O povo evangélico canta, né? Louva a Deus cantando. Então, o povo também do candomblé são os oriquis, as rezas, né? A umbanda também, para chamar os caboclos, para chamar os preto velho, é tudo cantando. A gente usa muita palavra para chegar aos deuses. E nós temos que valorizar essa palavra e não se perder na palavra. Porque a palavra pode ser uma flecha que pode atacar você, que pode pegar o teu coração. Te compromete com o plano superior, né? Te compromete com o plano espiritual,
quando você profere palavras negativas. Então a gente precisa entender muito essas coisas, porque a vida faz uma bagunça. Porque não adianta a leitura bonita, né? Eu venho aqui, eu sou espontâneo. Eu trago algumas coisas escritas que eu já estou tão assim, inteiro com vocês, tão de verdade aqui nesse microfone, que eu já não fico mais lendo nada, não fico trazendo nada lido, nada de estudo. Eu trago aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, porque a melhor história é a história da vivência. Aquela história, você pode ler um livro bonito que vai te tocar, eu acho lindo. A leitura é importante, mas viver é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque a vivência que a gente tem da vida, só a gente sabe. O quanto a gente tem que ser, ter uma inteligência emocional, ter uma inteligência espiritual, como a gente tem que ser diferente para lidar com a vida. Nós não podemos lidar com a vida dizer o que a vida te der, tá dado. De que forma? Eu não tô nem aí pra vida. Se ela quiser me dar alguma coisa, ela me dá. Se ela também não quiser me dar, eu também já vivi o que eu precisava viver. Tem muita gente assim hoje, pensando dessa forma. As pessoas decretam, muitas vezes, o fim de algumas coisas, de alguns ciclos positivos, de algumas coisas bonitas na vida delas. Elas não conseguem mais viver as alegrias. Você convida muitas pessoas, às vezes, para um churrasco, ou você convida as pessoas para uma festinha íntima, ou familiar, ou com amigos. Você percebe que tem muitas pessoas que elas estão perturbadas, elas estão muito tristes, elas estão com essa alma ferida, né? Com essa alma machucada. É o que eu digo para vocês, tudo nessa vida depende somente de nós. A gente não depende de ninguém para nada nesta vida. Nós somos o que nós temos dentro de nós. E nós temos tudo dentro de nós. Nós temos a alegria, nós temos a felicidade, nós temos a tristeza. E nós temos as bênçãos dentro de nós. Precisamos despertar isso. Nós precisamos amar a vida para poder a gente ser feliz. A gente precisa ter uma felicidade que a gente muitas vezes não percebe que a gente pode ter, né? Que você pode ter, independente de você estar reconhecido pelo que você gostaria, independente de um trabalho que você tem, independente de uma vida frustrada que você já teve, você tem o direito de ser feliz. Isso é um direito seu. A felicidade é um direito nosso. É uma conquista individual, mas é uma conquista nossa. Porque nós somos seres diferentes uns dos outros, né? É como eu disse, a nossa cabeça, ela nos difere um dos outros, né? O ori, né? Que vem da palavra do orixá, as pessoas confundem muito, porque as pessoas começam. Ai, pai, eu estou acendendo vela, eu acendo tanta vela. Ai, pai, eu faço tanta reza e nada. Eu rezo salmo, eu rezo isso, eu rezo aquilo. Mas elas esquecem do principal, que é a mente. Se você não cuidar da sua mente, porque a gente quando entende o candomblé, a gente entende o candomblé assim, vem o orixá, mas nós temos o primeiro orixá a ser cultuado. Sem ele nós não existimos. Sem ele nós não podemos caminhar, que é Ori Eledá, a cabeça. A cabeça tem que ser bem cultuada, porque a cabeça vira uma ferramenta perigosa. Se você não cultuar os seus pensamentos, se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar daquilo que pode te levar para o teu caminho, você não vai estar bem, porque você pode acender a vela que for, porque primeiro você cultua o orixá que vem primeiro na sua vida, que é Ori Eledá. Quando a gente primeiro nasce com a cabeça, para depois o orixá nos escolher. O orixá nos escolhe quando a gente já nasce com a cabeça. E a cabeça, existe um dom chamado Ori Eledá, que é, a cabeça existe aí uma energia para ser cuidada. Então nós temos que entender tudo isso, porque as pessoas querem uma espiritualidade fácil. As pessoas querem uma facilidade na espiritualidade, sem compromisso, claro, porque as pessoas não querem compromisso. As pessoas querem que a vida seja amena, que tudo aconteça de bom, que tudo seja maravilhoso, e que quando as coisas não saem como elas gostariam, elas começam a adoecer na alma, e elas não querem, ainda assim, ter um compromisso espiritual. Ainda assim, as pessoas não querem se comprometer espiritualmente com nada. Então é muito difícil você querer que os deuses lhe ajudem, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, lhe ajude, lhe abrace, se você não quer compromisso com a parte espiritual, se você não quer um compromisso com Deus.
Então você também tem que ter, você tem que ter compromisso, sim. Você tem que acordar e pedir e rezar. Você precisa, sim, ter um compromisso com aquilo que você acredita. Ter um compromisso com a sua, pelo menos, com a sua energia. De dizer, eu quero ser feliz, eu vou buscar minha felicidade e vou lutar por ela. Eu preciso ser feliz. Porque tem pessoas que, se ganhar na Mega Sena, não conseguem ser felizes. Tem pessoas que, se hoje você trouxer, arrumar a vida dessa pessoa, ela não vai conseguir ser feliz, porque o que ela traz dentro dela são dores. O que ela traz junto com ela são dores. E essas dores a gente não tira com a mão. Essas dores você não tira porque você quer. Essas dores, elas precisam ser trabalhadas. Você precisa realmente da espiritualidade para curar essas dores que você busca. A cura, a ajuda, né? Você quer tirar a frustração, você quer tirar as tristezas, as decepções do seu caminho, você quer tirar a depressão de perto de você. Então você precisa estar com vontade, né? Com vontade de ter compromisso com a fé, com vontade de querer sair dessa zona de tristeza, sair desse cantinho que está doendo, como eu sempre digo aqui para vocês. Então eu digo isso com convicção e base, porque muitas vezes a pessoa joga comigo e no oráculo, às vezes o orixá está falando, olha, você precisa cuidar de você, você precisa fazer algum movimento espiritual, que seja, ou mais simples, ou que é um banho de descarrego, você precisa cuidar, mas precisa começar a dar o primeiro passo. Ai, pai, mas eu não queria compromisso com a religião, eu tenho dificuldade de ter compromisso, eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas, eu nunca soube lidar bem com isso. Então, a pessoa nunca soube lidar bem com o quê? Com a própria vida. Ela está com a vida bagunçada, querendo que Deus conserte e que a espiritualidade faça um milagre, e ela não quer ter compromisso com a fé. Ela não quer ter compromisso com nada. Então, a gente precisa ter algum tipo de compromisso com a nossa fé, com a nossa energia. É por isso que eu digo a vocês, ter fé e caminhar na fé. E é uma questão de a gente ser guerreiros. A gente não é para qualquer pessoa, não. A pessoa tem que ser, sabe, herói, para estar dentro da fé, dizendo, eu quero tirar meus medos, eu quero tirar meus fantasmas, eu quero ser feliz, eu não quero ser infeliz, eu quero tirar essa minha ansiedade, eu quero e vou ser feliz. Então você precisa ser um guerreiro e um herói para estar dentro da fé. Não é para qualquer um, não. As pessoas hoje, elas querem ser felizes, mas elas não estão preparadas para a felicidade. Elas não estão sentindo felicidade, elas não conseguem sentir essa felicidade perto delas. Eu tinha que dizer essas palavras para vocês, porque muitas vezes as pessoas questionam, né? As pessoas falam, não, mas o senhor toca nos assuntos, pai, mas, gente, eu tenho que ir com profundidade. Eu tenho que tocar o coraçãozinho de vocês. Eu tenho que dizer que a vida está acontecendo. E que você tem que você tem que ir procurar gente séria para jogar mesmo. Vai jogar um búzio, marca uma hora, vai se orientar, começa a saber o que você pode começar a fazer para melhorar. Para onde você está indo? O que está te incomodando? Né? Que dor é essa que te incomoda tanto que você não consegue se libertar disso? Gente, a gente precisa ter libertações. A gente precisa de se desprender um pouco de algumas coisas. Para que o novo chegue até você. Para que as coisas boas cheguem até você. A gente não pode ficar com o velho dentro da gente, com aquelas dores que a gente sente já há muito tempo, porque algo aconteceu de errado, ou nada está dando certo, e você fica sentindo essas dores. O novo não vai chegar até você, porque o velho, a dor que você está sentindo, essa dor que está adoecendo você, não está deixando as coisas boas chegarem até você. Né? Eram essas palavras que eu queria dizer aqui. É importante que eu diga para vocês isso, porque a gente vai aprendendo ao longo da vida a lidar com a própria vida. Eu sei que não existe uma receita, até mesmo o que é certo para um, o que pode ajudar um, não vai ajudar todo mundo. Porque os orixás são diferentes, as energias são diferentes, os caminhos são diferentes, então não é a mesma receita. Eu sei disso. Mas nós podemos fazer tanta coisa para a gente melhorar, a gente pode começar a acordar, né, a nossa fé. Então eu quero dizer a vocês, meu número de contato, né, 0 operadora 11 9 8419 5090.
0 operadora 11 98419 5090. Eu atendo bem próximo do Metrô Saúde. O pessoal que está em outros estados, né, em outras cidades, eu atendo por mensagem de voz pelo WhatsApp. É sob depósito bancário. Minhas consultas não são caras. 0 operadora 11 98419 5090. É 0 operadora 11 98419 5090. Obrigado pelo carinho. Motumbá, Motumbaxé. Eu volto na quarta-feira próxima. Axé.